Bom dia! Nós estamos aqui de volta para a nossa segunda aula de língua portuguesa. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, né? Ainda dispostos aí para estudar um pouquinho, vamos aprender nossa língua. Vocês podem estar com seu caderninho para anotações e nós já temos uns 17 pessoas inscritas no nosso cursinho dessas teleaulas, né? E temos também mais de 100 visualizações em 2 dias, significa que vocês estão acompanhando, certo? Então, hoje, como eu falei para vocês, eu pegaria um dia para falar de pronome. Mas eu lembrei também que o substantivo, ele tem algumas divisões que precisam ser lembradas, tá bom? Então, nós vamos revisar um pouquinho do substantivo. Lembra que a nossa aula, a primeira aula, foi das classes das palavras, as classes gramaticais. A gente viu que são 10, né? Tem 6 que são variáveis e 5 e 4 invariáveis. E dessas variáveis, a gente falou um pouquinho do artigo, que pode ser definido e indefinido, e que ele serve para acompanhar o substantivo. Falamos um pouquinho do adjetivo, que também é para caracterizar o substantivo. E numeral, para contagem, para ordenar, em primeiro lugar. Então, tem os ordinais para ordem, os cardinais para quantidade, os fracionários. E hoje nós vamos especificar um pouquinho o substantivo, tá bom? Vamos especificar o substantivo e ver as classificações dos pronomes, porque os pronomes, eles desempenham um papel muito importante na comunicação. Quando a gente vai produzir os nossos textos, eles precisam ser, né, conhecidos para que você não cometa erros assim graves na comunicação. Então, nós vamos ver que os substantivos, eles, vamos começar aqui, substantivos, eles têm uma classificação dependendo a quem ele está nomeando. Então, vamos lá. Os substantivos, eles podem dar nome a um ou algum ser da mesma espécie, ou pode dar nome a todos os seres. Então, quando ele nomeia um ou alguns seres dessa espécie, a gente vai dizer que ele é um substantivo próprio, porque ele dá nome próprio àquela pessoa, àquele lugar, né? Pode ser um animal que tem um nome próprio. Se eu digo gato, todos os gatos são comuns. Mas se eu dou um nome a um gato específico, então aquele nome próprio, totó, daquele gato. Entenderam? Então, assim, nós temos as classes dos substantivos que eles são próprios ou então eles são comuns. Próprios ou comuns. Certo? Próprios ou comuns. Temos também no substantivo aquele que pode dizer se ele é concreto ou se ele é abstrato. Por que concreto e abstrato? Que diferença? É difícil? Não. Todas as classificações do substantivo são classificações lógicas. Quando a gente diz concreto, é aquele que ele existe. Então, eu digo assim, eu estou aqui, né, com um piloto. O piloto é um substantivo concreto, ele existe, ele tem a existência dele. Mas se eu digo assim, nossa, hoje eu amanheci com uma alegria imensa de estar com vocês. Então, a palavra alegria,
Ela é um substantivo, mas ela é um substantivo que depende de mim para existir, entendeu? Então, assim, essa questão da existência é que o substantivo vai nomear aqueles seres que ou eles são concretos ou eles são abstratos. Vamos colocar aqui, concretos ou abstratos. Vocês já viram a diferença, né? Já dei o exemplo, concretos e abstratos. Tem mais ainda uma formação, uma classificação do substantivo que vai depender, gente, da forma como ele é escrito. Por isso que a gente fala que nós estamos estudando a morfologia, né? Então, dependendo da morfologia, de como eles são escritos, eles vão ser chamados de substantivos simples ou substantivos compostos. Por que isso, gente? Simples e compostos. Isso aqui é a formação da palavra. Por exemplo, eu digo sol. É uma palavra simples, certo? Sol, né? Estrela é uma palavra simples. Mas se eu digo girassol, eu estou dando nome a uma flor. E para escrever a palavra girassol, eu usei o verbo girar e usei a palavra sol e formei uma palavra girassol. Nesse caso, é um substantivo comum, vocês sabem, né? Não estou falando de substantivo próprio, é um substantivo comum, mas é um substantivo comum e composto, porque ele é formado com duas palavrinhas. Então, uma coisa é simples e uma coisa é composta, é lógico, todo mundo sabe quando é simples, quando é composto, não é verdade? Então, não tem dificuldade. Substantivo simples, substantivo composto. Eu digo assim, ó, vamos dizer, eu digo assim, café, uma palavra comum, certo, né? Eu digo água, uma palavra comum. Se eu digo água ardente, eu digo água ardente, eu junto. É uma palavra, é um substantivo comum composto. Água ardente, uma água ardente, então uma água ardente. Pode ser formado composto por um hífen, ou pode ser também aglutinado, igual eu falei. Perna alta, é uma perna alta, é um substantivo composto. Entenderam? Por que tem o substantivo simples e o substantivo composto? Couve-flor. Tem a palavra couve e tem a palavra flor. Se eu juntar couve e flor, né? Couve, tracinho, couve-flor, eu tenho um substantivo comum composto, porque ele está formado de duas palavras. Entenderam? Bem-te-vi é um substantivo comum composto. Então tá aí, ó, o que é um substantivo simples e composto sem nenhum problema. Eu tenho certeza que vocês vão aprender tudo, porque não tem dificuldade, gente. É só vocês atentarem. Não, eu preciso aprender isso aqui, porque vai precisar lá na frente, quando eu estiver fazendo as minhas produções. Tá bom? Então, aqui, próprio, comum, concreto, abstrato, simples, composto. Nós temos ainda aquele substantivo que é comum e que indica vários seres juntos. Então, a gente diz que é um substantivo coletivo. Por que substantivo coletivo? Porque ele indica uma coleção, certo? Se eu digo assim, uma manada, estou indicando vários, né, animais, mas bois, uma manada. Então, a gente tem o substantivo coletivo. É um substantivo comum, né? Mas ele indica uma coleção. Então, a gente tem substantivo próprio, comum, concreto, abstrato, simples, composto, substantivo coletivo. Então, esses substantivos, eles são a grande classificação do próprio e do comum, né? Até escrevi o próprio ali com uma cor bem diferente, para vocês saberem que eles são
comuns porque dá nome a vários seres. Tem ainda um outro que também é pela formação, vocês vão ver nas gramáticas, em todos os cantos tem, quando ele é primitivo e derivado. Olha só, substantivo primitivo e substantivo derivado. O que é isso? Difícil? Não, não é difícil. Primitivo é quando ele vem na origem da palavra dele, ele vem na raiz e daquela raiz ele só colocou uma desinência, às vezes do masculino, do feminino, do plural, uma desinência, e dali ele tem uma palavra. Depois daquelas palavras, a gente chama palavras cognatas, tem várias palavras que vêm daquela origem. Então a gente diz, esse nome aqui é um nome primitivo, esse aqui é um substantivo primitivo, esse aqui é um substantivo derivado. Por exemplo, você diz a palavra cruz, é um substantivo primitivo, certo? Mas se eu disser cruzeiro, vem de cruz, é um substantivo derivado. É um substantivo comum? É, mas é um substantivo comum derivado. Entendeu como se faz a morfologia, o estudo, a análise da morfologia da palavra? Não tem dificuldade, né, gente? Então vamos adiante, porque nós temos que falar do pronome, e pronome tem muita coisa e nós não podemos tomar muito tempo, certo? Só encerrando aqui a classificação do substantivo, nós temos o substantivo próprio e comum, substantivos próprios não vão ser, né? Eu digo, Escola Bahia dos Anjos. O nome da escola é um nome próprio. E normalmente o nome próprio a gente escreve sempre com letra maiúscula, né? Vocês sabem. E comum é porque dá nome a todos os seres que tem aquela espécie. Tudo se chama cadeira, tudo se chama lápis, tudo se chama caderno. Entenderam a diferença? Agora, quando você dá nome específico para aquilo, aí é um nome próprio, é um substantivo próprio, a gente tem que escrever com letra maiúscula, certo? O coletivo, também já falei para vocês, o coletivo é aquele que indica uma coleção, o nome já está indicando. O substantivo concreto e abstrato, talvez seja aquele que traga um pouquinho assim de dúvida, mas também não tem dificuldade. Concreto é concreto, existe, ele tem uma existência própria, e o abstrato precisa de alguém para existir nele. E aí a gente tem infinidade, né? Você diz perdão, amor, fé, alegria, tristeza, riqueza, beleza, e assim vai, a gente tem um montão de substantivos. O substantivo composto e simples é a questão da formação. Simples e composto. O simples formado de uma palavra, igual eu falei, né? O simples formado de uma palavra e o composto, os substantivos compostos, formado de duas ou mais palavras. Ok? Guarda-roupa é um substantivo comum, mas é um substantivo comum composto, porque ele é formado de duas palavras. E as palavras, igual eu falei, pode ser com hífen, pode ser sem hífen, pode ser aglutinada, é um substantivo composto, tá? E temos o substantivo primitivo e derivado, vamos se lembrar, né? Eu dei o exemplo de cruz, cruzeiro, cruzamento, cruzada e assim por diante. E tem uma infinidade de palavras. Se vocês tiverem intenção de estudar mais, aprofunde, procure, faça uma relação de primitivos e derivados, faça uma relação de substantivos concretos e abstratos, que aí você vai fixar. A gente não é decorar, vocês estão entendendo, certo? Mas tem também que memorizar, porque senão chega numa questão da prova e dá um texto, pede para você, tire ali do texto alguns substantivos que são considerados abstratos. Aí você tem, tá bom, abstrato eu entendi, é aquele que depende de alguém para existir. Ele não existe isoladamente sozinho, ele não tem existência própria. E assim, gente, nós temos aqui a classificação de substantivos, tá vendo? Não é fácil? Muito fácil, todo mundo vai aprender, porque essa palavrinha aqui, ela vai bem adiante dos nossos estudos de língua portuguesa, bem adiante, né?
bem adiante. Aqui nós temos a classificação deles, foi o que nós vimos agora nesse momento, tá bom? Ninguém vai esquecer da classificação dos substantivos, nós vamos usar muito quando a gente for estudar as análises táticas, vai precisar muito, tá? Quando for fazer as concordâncias, quando é que concorda com o substantivo é que vai comandar, o substantivo comanda, né? Substantivo, verbo, nossa, são os dois elementos que coordenam a nossa comunicação, tá bom? Agora, vamos passar para estudar os pronomes. Pronomes, eu falei para vocês que eu faria um estudo específico de pronome. Porque pronome, ele, vou botar aqui, ó, bem grande, pronome, ele tem muitas ramificações. Os pronomes. Aí, Jessi, para que serve o pronome? Quais são esses pronomes? Né? Qual é a identidade deles, a classificação deles? Para vocês não se esquecerem de pronome, eu trouxe aqui um cartazinho e vou passar também uma musiquinha para ver se vocês não vão usar aquela música que Elisa te passou, né? Vamos lá. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Ok? Então, tudo bem. Vocês já viram, né? Eu trouxe aqui a letra da primeira estrofe da música Trem de Bala, de Ana Vilela. E nós vamos fazer aqui um estudozinho que vai nos ajudar a lembrar de pronome. Lembro, pronome. Foi aquela música. Eu vi alguns pronomes naquela música. Perceberam que eu coloquei em destaque, né, alguns pronomes. E é sobre esses pronomes que nós vamos agora conhecer melhor essa classe de palavras tão importante. Então, vamos lá? Os pronomes, eles aparecem na maioria das vezes, viu, gente? Não são todas as vezes, na maioria das vezes, para substituir o nome. Então, quem são eles? São chamados os pronomes pessoais. O nome já está falando, né? Pessoais. Os pronomes pessoais, eles vêm para ficar no lugar das pessoas. Pronomes pessoais. Eles vêm para ficar no lugar da pessoa. Então, quais são esses pronomes pessoais? E como que eles se apresentam? Olha, os pronomes pessoais, eles são, deixa eu pegar aqui o vermelho, eles se classificam assim. Em pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Difícil? Vocês já conhecem essas palavras? Já, né? Do caso reto e do caso oblíquo. Os do caso reto, gente, são as pessoas do discurso. Aquela pessoa que fala, aquela pessoa com quem eu falo e aquela pessoa de quem eu falo. A pessoa que fala é quem? Você já tem resposta, não tem? Isso mesmo.
A pessoa que fala sou eu. A pessoa que fala eu é a primeira pessoa do discurso. Eu que falo. A segunda pessoa é tu. Tu, com quem eu falo. E a terceira pessoa é ele. Ele. Que é de quem eu falo. Então, quais são as pessoas do discurso? Quais são os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele. Aí você vai dizer assim, mas é só eu, tu, ele, Lisete? Ah, gente, é porque aqui nós temos no singular. Lembra que eu falei que as classes da palavra, elas são variáveis porque elas variam em número, em gênero. Aqui, no caso, ele também varia. Eu, se eu quiser o plural de eu é a primeira pessoa, viu, gente? Eu é a primeira, tu é a segunda e ele é a terceira. Então aqui, ó, eu é a primeira. Se eu quero dar o plural de eu tenho o quê? Nós. Plural de eu, nós. O plural de tu, qual que é? Todo mundo sabe, vós. E o plural de ele, eles. Agora, vocês sabem que pode ser dado, no caso aqui, o feminino, tá, gente? Também não pode confundir, né? Ele ou ela. Eu variei de gênero. Quando eu digo eles, eu variei em número. Portanto, os pronomes do caso reto, que são as pessoas do discurso, eu volto a falar. Eu, a pessoa que fala, tu, com quem eu falo, e ele, de quem eu falo. Eu converso com alguém falando de outra coisa, que é as pessoas do discurso. No caso, elas são consideradas assim, a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. São essas as pessoas do discurso. E às vezes tem gente que vai passando e não entende que isso aqui, né? Tá dando aí para ver? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do discurso. Aqui eu tenho o singular e aqui eu tenho o plural. Sem problema, né? Agora vamos para os pronomes oblíquos, que também obedecem à mesma coisa, a mesma classificação, os pronomes oblíquos. Todas as vezes que eu quero referir a eu posso dizer me, mim, comigo. Lá na frente, quando a gente estiver estudando a colocação de pronomes, aí nós vamos aprender quando é que eu uso me, Lisete, quando é que eu uso mim, quando é que eu uso comigo, entenderam? Então, assim, hoje nós estamos conhecendo os pronomes, conhecendo. Então, eu vou conhecer quais são os pronomes oblíquos, então. Eu sei que para a primeira pessoa, para a primeira pessoa, eu tenho o me, o mi, me, mi, e tenho o comigo. Para a primeira pessoa, me, mi, comigo. Para a segunda pessoa, tu, eu tenho, para a segunda pessoa, né, no caso do singular, né? Eu tenho te, vou escrever mais aqui para frente um pouquinho, te, o ti
e o contigo. Contigo. E para a terceira pessoa, que eu falei, a terceira pessoa do discurso, eu tenho o sé, o si e o consigo. Ok? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Memi comigo, Tati contigo e Saci consigo. Tá? Tem muita gente que confunde e na hora que vai falar de, às vezes tá falando dele, de mim, eu não se piteei hoje, né? No entanto, eu não me penteei hoje. Confundem, mas vocês não vão confundir. Vocês que estão assistindo essas aulas é para aprender mesmo. Combinado? Para aprender mesmo. Primeira pessoa, vou escrever aqui, ó, para ninguém esquecer, vou repetir a primeira pessoa. Você vê que eu tô fazendo bem devagarinho, né, gente? Primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Isso em se tratando do singular. E quando for no plural? Qual é o plural da primeira pessoa? Não é nós? Plural da primeira pessoa, eu, a segunda pessoa é nós. Então, como é que eu falo? Qual é o pronome oblíquo da primeira pessoa do plural? Aí vem nos, conosco, para a segunda, vos, convosco, e para a terceira, eles, né? Entendeu? Então, vamos lá. Ó, lhes, aliás, lhes, né, para a terceira. Aqui, ó, Tati, Ceci, consigo. Aqui tem mais, gente. Eu tenho que colocar aqui, ó, o lhe também, viu? O lhe. Que para o plural fica lhes. Tá? Os também. Eu, os. Ceci, consigo, o, a, se for no feminino, se for no masculino é o. E para o plural, a gente tem nos, para a primeira pessoa, né? Nos, conosco, vos, convosco, e o os, as, no feminino, lhes, ficou meio esquisito ali, tá? Aí, nós temos os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Sabemos agora que são 3 pessoas, singular e 3 no singular, né? 3 no plural. E os pronomes oblíquos que também obedecem a mesma ordem. Aqui, ó, aqui é na primeira do plural, aqui na segunda do plural, na terceira do plural. Certo? Quando nós estivermos estudando a sintaxe, as organizações da frase, vocês vão ver como esses pronomes vão interferir na nossa comunicação de uma forma muito positiva. Por exemplo, aqui, ó, não é sobre ter todas. Que pronome é esse? As pessoas do mundo para si. Quer dizer, para eles, né? E sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz, é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Então, se numa atividade, Carinizete, quais são os pronomes que eu posso encontrar aqui que pertencem ao pronome do caso oblíquo? Aí você vai ver o si. E o si pertence a qual pessoa? Terceira pessoa do singular, né? Ti pertence a qual pessoa? Segunda pessoa do singular.
Nós. Nós é um pronome do caso reto, que é o plural, é a primeira pessoa do plural. Entendido? Tá. Agora, gente, vamos para as outras classificações dos pronomes. Vamos lá, as outras classificações, e a gente conclui aqui a nossa aula sobre pronome. Então, quais são as outras classificações? Nós temos os pronomes que são pessoais também de tratamento, certo? Pronome pessoal de tratamento. Eita. Pessoal de tratamento. Os pronomes pessoais de tratamento são aqueles que a gente usa dependendo da pessoa, do cargo, se é numa comunicação formal, se é numa comunicação informal, que a gente trata todo mundo de você, entenderam? Então, assim, ó, se você, era bom que vocês façam uma pesquisa, porque não vai dar, nosso tempo também é pouco, para eu escrever todos os pronomes pessoais. Se eu me dirijo a um padre, a um reverendo, né? Se eu me dirijo a um presidente, excelência, a uma pessoa de uma idade, né? De uma posição, né, de que tem um cargo assim que não seja tão elevado, eu digo, ou de respeito, eu digo senhor, a senhora. Esses tratamentos vão depender da posição hierarquicamente da pessoa que eles ocupam no discurso, certo? Então, você, o senhor, a senhora, inclusive você, ele não existia, né? Ele antigamente, quando começou, seria vós me ser. E aí foi reduzindo, ficou você e ele tomou o lugar do tu, sabia? Tem regiões que ainda usam muito tu. Tu vais, tu ficas, tu vais aonde? Onde está o teu livro? O tu. Mas na nossa comunicação formal, ela já tá tão assim, difundida, usual, que nós usamos o você, normalmente é um pronome de tratamento, você, comum a todas as pessoas do nosso meio social. Agora, existem, igual eu falei, pronome de tratamento, dependendo da pessoa, do cargo que ele ocupa, nós vamos, né, Vossa Majestade, o rei, dependendo da posição, nós vamos usar o tratamento adequado. Agora, gente, vamos lá. Temos também os pronomes que eles são possessivos. Possessivos. Que pronomes são esses possessivos? Se você for atentar para o nome, você não vai errar. O que é possessivo? Para indicar o quê? Possessivo indica o quê? Ele não vem de posse? Ele não vem de posse? Então, como é que eu indico, como que eu sei que uma coisa me pertence? Lógico. Possessivo me pertence. Meu. Se pertence a tu, segunda pessoa, eu vou dizer o quê? Teu. Se pertence à terceira pessoa, eu vou dizer o quê? Seu. Entendeu? Não é fácil? Então, pronome possessivo não tem dificuldade. Apresenta as variáveis, como eu falei. Apresenta as variáveis. Varia em número, varia em gênero. Eu digo o meu livro, mas eu digo a minha casa. Ou então, eu digo as minhas canetas. As variações, mas isso aí, se você souber que o pronome possessivo para a primeira pessoa, que eu tenho meu, né? Se tem meu, que para a segunda é teu, que para a terceira é seu, que para a primeira do plural é nosso,
que para a segunda do plural é vosso e que para a terceira é deles, deles, delas, o deles, o delas, né? Deles. Então aqui é só para passar para o plural, para o masculino, para o feminino. Não precisa que a gente escreva tudo aqui. Pronome possessivo. Meu, minha, meus, minhas. Ali você já sabe. Os pronomes, eles são variáveis e ele varia em gênero e em número. Tá. Pronomes possessivos. Nós temos, gente, os pronomes. Deixa eu pegar um outro piloto aqui. Nós temos os pronomes demonstrativos. Demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, se vocês atentarem pelo nome, tranquilo. O que o nome indica? O que o pronome demonstrativo? Que palavra é essa? O que é demonstrar? É mostrar. Né? Demonstrar, mostrar. Então, os demonstrativos, eles servem para demonstrar. Este, que como é variável, aí vai. Estes, estas. Esse, quando é este, é mais para eu, né? Eu, este. Esse, que é a segunda pessoa, e aquele, que é a terceira pessoa, tá? Eu não vou escrever todos aqui no singular, no plural, no feminino, mas você já sabe que o demonstrativo é para demonstrar, é para mostrar, entenderam? Então, a gente tem este, esse, aquele ou aquilo. Este, esse ou isso, aquele ou aquilo. Entenderam? Então tá. Então os demonstrativos a gente tem aqui, ó. Eu vou escrever os primeiros, né? Este. São para vocês lembrarem. Esse. Isso. Para a terceira pessoa, a gente tem aquele, aquilo. Lembrando que, como essas palavras são palavras variáveis, eu digo este, esta, estes, estas. Esse, essa, esses, essas. Mas se vocês fizerem, o importante é a compreensão. Tá? A compreensão, compreendam e façam uma pesquisa em todos os pronomes de tratamento, todos os pronomes, os possessivos a gente já explicou. E os pronomes demonstrativos, tanto é que na hora que a gente estiver estudando as coisas, você vai ver quando é que eu uso este, quando é que eu uso esse, quando é que eu uso aquele, certo? Se o piloto está comigo, eu digo para vocês, este piloto é vermelho. Se o piloto estiver longe de mim, né, mais perto de quem eu falo, eu digo, tá, mas e você? Esse piloto? Aí ele vai me responder, este piloto é meu. Agora, eu digo para ele, esse piloto. E se estiver longe de mim, eu que falo, com quem eu falo, se estiver longe de nós dois, aquele, aquela, aquilo, ok? Então, o pronome demonstrativo é para isso, é para demonstrar, E nós temos ainda os interrogativos, temos os indefinidos e temos os relativos, os pronomes. Eu vou escrever aqui, tá? Os demonstrativos para demonstrar, o possessivo para dar posse, né? O tratamento, como a gente tratava as pessoas. E a gente tem ainda os indefinidos. Temos os relativos. E temos os
os nomes, gente, já demonstram cada um. Se a gente atentar para o sentido da palavra, o significado da palavra, não vai ter dificuldade. Indefinido. Eu trouxe aqui, ó, alguns exemplos. Gostei dessa estrofe, porque o indefinido, ele não define, ele não diz claro. Não é sobre ter todas as pessoas, todas. Eu não defini. É essa, é aquela, não. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar, não definiu o lugar, não está definido. Em algum lugar, alguém zela por ti. Entenderam? Alguém. Então, Lisete, quais são os pronomes indefinidos? Quais são? Ninguém, alguém, todos, tudo, vários. O que mais? Todos, alguém, muitos, poucos. Entenderam? Então, o pronome indefinido, ele não define. Quando vocês forem fazer uma análise linguística sobre pronome, aí você vai lembrar, tá naquela música, todos, alguém, ninguém, vários, muitos. São pronomes indefinidos. Relativos. Os pronomes relativos, talvez eles possam confundir um pouco, porque a palavra que, por exemplo, eu vou fazer questão de colocar aqui a palavra que. O que, ele, dependendo da organização onde ele está, da posição dele numa oração, ele pode ser relativo, ele pode ser interrogativo, ele pode ser indefinido, ele depende de como você vai utilizá-lo na frase. Vou dar um exemplo. Como é que o que é um pronome relativo? Veja uma frase. Eu digo assim: este aluno trabalha. Aí eu digo: este aluno que trabalha é do 6º ano. Quando eu digo esse que, eu estou me referindo a quem? O que trabalha? Relacionado ao aluno. Entendeu? Relacionado ao aluno. Então, ele é relativo porque ele se relaciona a um termo anterior da oração. O termo anterior da oração. Vamos ver aqui um outro exemplo para ficar, talvez para dar mais clareza para vocês. Eu digo assim: o homem que tem fé é feliz. Quando a gente estiver estudando análise sintática, eu vou perguntar qual é a oração principal. O homem é feliz. O homem que tem fé. Esse que tem fé. Quem é que tem fé? Esse que ali, ele está se relacionando ao homem que eu disse que é feliz. Deu para entender? Alguns pronomes ainda relativos que eles aparecem na oração. Que, cujo, quem. Esses pronomes, eles aparecem na oração para se relacionarem a um nome anterior. Tá complicado? Mas quando a gente estiver estudando, as orações adjetivas, as orações subordinadas adjetivas, as subordinadas substantivas, aí vocês vão ver o pronome relativo, o que, o cujo, o quem, como eles se relacionam com a frase, com o substantivo anterior. Ó, vamos aqui um exemplo de cujo.
professor cujo pai é idoso permanece em casa, certo? Então, quando eu digo cujo pai é idoso, eu estou me referindo. Quem é o professor? Ah, é aquele que tem um pai idoso, entendeu? Então, esse cujo, ele veio apresentando uma relação com o substantivo que está na outra versão. Tá, agora vamos ver os interrogativos. Os interrogativos são os mesmos que aparecem aqui. Sabe quando é que ele se torna interrogativo? Dependendo da frase, tá? Aí eu digo, quem? Quais? O quê? Aí ele se torna um interrogativo, porque está introduzindo uma pergunta, uma interrogação. Por isso que eles são interrogativos. Que, quem, quais, os quais são? Qual é? Quem? Que? Entendeu? Depende da oração. Então, encerrando aqui a nossa aula de hoje, vamos ver se ficou bem claro, né? Encerrando, que o tempo já está ultrapassado. Nós falamos sobre o substantivo, falamos que eles têm uma classificação dependendo tanto da estrutura dele como aquilo que ele representa. Se ele está dando nome a uma ou algumas pessoas, a uma cidade, a nome de lugar. Por isso que a gente diz, quando está no primeiro ano, segundo ano, a gente diz, substantivo próprio é aquele que dá nome a pessoas. Mas não é só pessoas. Ele dá nome a tudo aquilo que é específico da espécie, próprio dele. Pronto, substantivo próprio. Comum é que todo aquele que é comum. E aí por aí vai. Coletivo, lembra que já falei do coletivo, né? Coleção. Quando eu falo biblioteca, eu estou me referindo a muitos livros, então biblioteca é um substantivo comum, coletivo. Simples e composto, aquele que é formado, aquele que é simples, formado de uma palavra, aquele que é composto, ou por hífen, ou sem hífen, ou aglutinado, simples e composto. Concreto é abstrato, o concreto existe, tem a existência própria dele, o abstrato depende de outra pessoa para existir. O primitivo e derivado, o primitivo formado de uma palavra da língua portuguesa, né? É o primeiro, e depois dele a gente vai acrescentando desinências, vai acrescentando terminações, e aí vai colocando prefixos, sufixos, fica derivado. E são 2, 4, 6, 8, 9 as denominações que a gente dá para o substantivo. Para os pronomes, né? Os pronomes pessoais, pronomes, circular aqui, os pronomes, nós aprendemos hoje que os pronomes pertencem à classe dos variáveis, né? Agora, gente, tem alguns pronomes que eles não variam, tá? A palavra alguém, por exemplo, alguém não varia, você não dá plural, você não dá singular, não varia. Alguém, ninguém, quem, não varia. Mas a maioria dos pronomes, eles têm essas variações, que nós já vimos aqui. Então, nós temos os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles, lembra? Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, ó, reto e oblíquo. Qual é o pronome do caso reto? Tá lá. Eu, tu, ele, são as pessoas do discurso. Sou a pessoa que fala, pessoa com quem eu falo, pessoa de quem eu falo. No singular, qual é a primeira pessoa? Acontece muito nas questões de prova, que manda perguntar assim, passe a oração para a segunda pessoa do plural. Aí volta lá no quadro. O que é a segunda pessoa do plural? Já sei, segunda pessoa do plural está lá em voz. Primeira pessoa do plural. Então, assim, é importante saber as pessoas, porque quando a gente estiver estudando o verbo, é preciso conhecer essas pessoas.
Para os pronomes oblíquos, né? Normalmente, ao estudar a sintaxe, vocês vão ver que eles têm uma função sintática muito importante, os pronomes oblíquos. Os pronomes aqui, normalmente, eles funcionam como sujeito, porque é a pessoa que faz, né? Como a gente diz que sujeito é aquele que pratica a ação, aí você vai ver que os pronomes do caso reto, normalmente, eles exercem a função de sujeito. E esses aqui exercem outras funções, principalmente a de objetos. Objetos diretos, objeto indireto, normalmente tem preposição, tá vendo? Pra si, tá? Tem uma frase muito comum que o pessoal erra muito, que diz assim, traga esse livro, traga, quando eu digo assim, pra mim fazer, não tem muita gente que fala? Pra mim fazer, pra mim dizer, nossa gente, totalmente errado. Os pronomes oblíquos, eles não exercem a função de executar, exerce a função de... Agora, se você disser assim, ó, traga esse livro para mim. Correto. Traga esse livro para mim. Agora, se você diz, traga este livro para mim ler, a gente diz, mas mim não lê. Quem lê? Eu. Entendeu? Por isso é que é errado essa questão do mim. Porque ele... Só se você disser assim, ó, traga este livro para mim. Trouxe. Mas não dê continuação. Traga esse livro para mim ler, mim não lê. Para mim fazer, mim não faz. Entendeu? Mas isso aí vai ser quando nós estivermos naquelas aulas lá, mais para frente, nós estamos na segunda aula, e o importante é que vocês entenderam essa classificação dos pronomes pessoais, no caso reto, do caso oblíquo, que os pronomes podem ser também, né, o de tratamento, para tratar as pessoas, o possessivo, para indicar posse, os demonstrativos para demonstrar este, aquele, para demonstrar, os indefinidos, que não define alguém, ninguém, todos, vários, muitos, não define, cujos relativos, o que se relaciona com as pessoas, né, para se relacionar, referente a outras, o que, o quem, o cujo, os quais, o qual. O interrogativo, que é para fazer as perguntas, ok? Então, ó, faça um estudo, rever tudo aquilo que a gente já falou dos substantivos, essa é a nossa segunda aula, tá bom? E na próxima aula nós vamos estudar sobre aquela classe de palavras que eu falei que ela tem, ó, muita coisa para se aprender, muita coisa mesmo, que é verbo, tá bom? Então, nossa próxima aula é verbo. Fica com Deus, um beijo para todo mundo, meus alunos, espero que vocês estejam aprendendo, e além dos alunos, todos aqueles amigos, conhecidos, colegas que estão vendo, que estão curtindo, inscrevam-se nesse canal, aí você já vai saber direto quando a gente tem, né, a aula já marcada, ok? Bom fim de semana, pega o caderninho, estuda enquanto esse tempo você está disponível para isso. Vão se preparando para fazer uma avaliação e até, como eu já falei para vocês, para conhecimento. E o conhecimento é aquele que vai conosco até o fim. E todo dia a gente está aprendendo. Eu estou dando essas aulas, eu também estou aprendendo, né? É pena que a gente não está tendo interação, mas vocês podem fazer suas atividades. Então, o aluno pode pegar o livro, pode pegar o caderno e vai se, né, desenvolvendo. E aí, quando você estiver bem craque, aí você vai dizer assim, poxa, é tão fácil aprender português, eu aprendi tudo. Beijo. Tchau.